Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Saneamento Básico e Recursos Hídricos, Direitos e Responsabilidades. Dando continuidade às nossas aulas, trataremos hoje, o tema da nossa aula diz respeito às ouvidorias e canais de atendimento aos usuários. Esse tema é bastante interessante e extremamente importante, já que falaremos um pouco sobre o acesso do usuário aos serviços de reclamações, de sugestões e até de pedido de providências dos usuários, frente aos prestadores de serviço. Então, a necessidade de uma ouvidoria pressupõe um canal de comunicação do usuário quando precisa fazer contato com o prestador de serviços públicos. Eu sou Carlos Roberto de Oliveira, sou aqui o monitor e vou conduzir mais uma dessas aulas aqui do nosso curso, nesse módulo de regulação. E como já dito, tenho formação jurídica com um doutorado e mestrado em Direito pela Faculdade de Direito da USP, aqui de São Paulo, pós-doutorado em Direito Administrativo. Sou secretário executivo da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos e Institucionais da Associação Brasileira de Agências de Regulação, a ABAR. Sou pesquisador do Centro de Estudos de Regulação e de Governança dos Serviços Públicos da Unesp, que promove esse curso para senhoras e para os senhores com o patrocínio da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, e atuo profissionalmente como diretor da Agência Reguladora Ares PCJ. Aqui, para que a gente possa entender um pouco desse conceito da ouvidoria, e aqui essa aula tem uma função não só de transmitir o conhecimento um pouco sobre esse tema, mas inclusive para que a gente possa difundir um pouco mais esse instituto de apoio e de defesa dos direitos do usuário. Então, a ouvidoria, e eu trago aqui no nosso slide, é uma instância de controle e participação social responsável pelo tratamento das manifestações. E aí as manifestações, elas podem ser de várias naturezas. Eu posso ter uma reclamação, posso ter uma solicitação, uma providência de algum serviço, posso fazer uma denúncia, ou até mesmo fazer uma sugestão de melhoria do trabalho, ou até de elogio dos trabalhos que são prestados. Então, todos esses controles de demandas de manifestações são relativos às políticas públicas e aos serviços públicos. Então, aqui, como estamos falando muito de saneamento básico, a Lei 11.445 trouxe como uma obrigação legal a instância de ouvidorias para atendimento dos usuários. Então, aqui é importantíssimo entender, dentro desse conceito, que a ouvidoria é um canal de comunicação do usuário. Mas, independente da existência do canal de comunicação ao usuário, para uma reclamação, para uma solicitação ou para uma denúncia, os prestadores de serviço, eles precisam ter o seu canal de atendimento do usuário. Então, aqui a gente vai entender um conceito mais amplo, que as ouvidorias servem como reforço para algum tipo de reclamação, de solicitação, de denúncia ou até de sugestão. Primeiro aqui, como finalidade da ouvidoria, que eu trago aqui nesse slide, é para delimitar qual é o objeto, o que se espera de uma ouvidoria no saneamento básico. Primeiro, a ideia de relacionamento, ou seja, de fazer parte, de integrar uma relação aqui entre regulador, usuário e prestador de serviço. Como a gente viu aqui na nossa primeira aula, quando tratávamos aqui da importância da regulação, e nas aulas seguintes falamos bastante sobre serviços em caráter de monopólio, onde nós não temos uma concorrência, uma competição de mercado, é muito importante a existência da agência reguladora, ou seja, alguém que possa defender os interesses do usuário, garantindo não só uma tarifa adequada, mas exigindo também do prestador um serviço, que seja serviço adequado. E aqui, nesse processo, nós precisamos entender que nós temos muitos relacionamentos entre o usuário e o prestador. Então, eu estou lá com vazamento de água na porta da minha casa. Eu ligo para o prestador para que ele faça uma intervenção e venha corrigir aquele problema. Eu estou com uma falta de água no meu bairro. Estou sem água algumas horas. Eu ligo para o prestador para que ele possa vir aqui corrigir esse problema. E a ideia da ouvidoria é que eu estou tendo esse relacionamento com o prestador e as coisas não estão funcionando. Então, a ouvidoria, ela é uma instância superior, uma segunda instância para que eu possa exercer meu direito cidadão de reclamação, de solicitação e de sugestão.
Então, aqui, o primeiro ponto é para se entender que a ideia da ouvidoria é fazer com que exista esse relacionamento entre usuário, prestador e também o regulador em uma segunda instância. Um segundo ponto muito importante, e uma das tarefas mais utilizadas da ouvidoria, e eu trago aqui no nosso slide, é que a ouvidoria serve para mediar a resolução de problemas. Então, os problemas são dos mais variados, né? Imaginemos, por exemplo, no caso de água e de esgoto, né? Quando eu tenho lá uma conta que eu não reconheço aquele valor que foi cobrado, eu acho que o valor está equivocado, tem algum problema naquela conta. Eu tenho uma solicitação de serviço e aquele serviço está demorando demais. Vamos imaginar aqui que eu estou aqui construindo uma casa, né? Estou na fase final de construção da minha casa e preciso que a água seja ligada para que eu possa morar naquela casa. E o serviço está demorando muito, são muitos dias para atendimento dessa demanda, né? Então, essa ideia de que muitos conflitos podem existir entre prestador de serviços e usuário do serviço, surge o papel da agência reguladora como mediadora para que possa se aplicar a legislação, as regras vigentes e regulamentações sobre o serviço. E aqui também, né, até abrindo um pouco mais esse ponto aqui dessa mediação, é importante entender, como eu trago aqui no slide, que o papel e uma das finalidades da ouvidoria é encaminhar essas reclamações aos prestadores para que tenha uma solução. E caso não tenha solução, como eu disse até nessa ideia de mediação, é possível que haja até uma penalidade, uma aplicação de uma multa, uma sanção para o prestador de serviço que não presta um bom serviço para o usuário. Então, aqui em linhas gerais, é importantíssimo entender que o grande papel, a finalidade da agência reguladora é compor esse novo modelo de intermediação de relacionamento. Então, quando eu tenho, então, algum tipo de conflito, algum problema entre usuário e prestador, não se encerra ali essa discussão. Aquela preocupação, então, fui ali no departamento de água, na secretaria de água, fui ali na autarquia, fui lá na concessionária, fiz uma solicitação, nada se resolveu e tudo ficou por isso mesmo. Né? Para que não haja essa percepção de que não tem a quem recorrer, a ideia é que a agência reguladora sempre serve como uma segunda instância. E isso, pessoal, não é apenas para o saneamento básico. A ideia de ouvidorias como segunda instância de atendimento dos usuários serve para qualquer serviço público concedido. Então, se eu tenho, por exemplo, um problema com o meu telefone celular, eu ligo lá na prestadora e não resolve meu problema, olha, então agora eu vou ligar lá na Anatel, que é a Agência Reguladora de Telecomunicações. Eu tenho um problema aqui com a minha prestadora de serviços de energia elétrica. A concessionária não resolve esse problema. Olha, vou ligar então na ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. E a lógica aqui é a mesma também para a ouvidoria do saneamento básico. Tenho um problema com minha concessionária local de serviço, não tem uma solução adequada para aquela demanda, aquele problema que foi apresentado, eu vou ligar para a agência reguladora. Então, essa finalidade apresentada aqui é bastante interessante e importante se entender que quando eu tenho uma demanda, uma discussão, uma reclamação, um problema com o prestador de serviço, né, eu tenho uma instância a mais a ser acionada, eu posso procurar mais uma instância. Lembrando também que é muito comum que as pessoas, quando têm algum tipo de problema com os prestadores de serviço público, procuram muito o PROCON, que é o órgão de defesa dos consumidores. Mas aqui a lógica, e é muito importante que isso seja compreendido, é que o PROCON ele tem uma atuação bastante intensa, muito relevante nas relações de consumo. Mas muitas das relações de consumo decorrentes de serviços públicos prestados por concessionários, nós temos as agências reguladoras. Então, a ideia aqui é que a agência reguladora ela se sobrepõe ao PROCON em termos de especialidade. Então, é muito interessante que quando eu tenho um problema, por exemplo, com o meu plano de saúde, que eu procure a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, para que ela possa fazer uma intervenção. Se eu tenho um problema com a energia elétrica, eu procure a agência reguladora. E o PROCON fica para outras relações de consumo, como, por exemplo, relações de contratos bancários, questões envolvendo outros tipos de serviço, por conta da ausência de regulação setorial. Então, a finalidade da ouvidoria é ser uma instância qualificada para a solução dos problemas e demandas dos usuários.
Então, como eu já disse e trago no próximo slide, é muito importante entender que a agência reguladora ela é uma segunda instância, né? E eu trago mais uma vez aqui para repisar esse tema. Toda vez que eu tenho uma demanda, uma reclamação, eu faço primeiro ao meu prestador. O prestador, toda vez que eu faço ali uma reclamação, ele me entrega um número de protocolo, ou seja, uma numeração específica para identificar aquela reclamação, inclusive me dando um prazo para a solução. E a ideia da agência reguladora é que uma vez em que eu tenho uma reclamação, feita essa reclamação formalmente mediante um protocolo, e essa reclamação não foi atendida com esse número de protocolo, eu busco a agência reguladora como a segunda instância de atendimento. E aí a agência reguladora, como eu trago até aqui no slide, né, ela vai criar regras, né, que eu chamo aqui de normativo sobre prazo e procedimento, para que haja um tratamento dessa demanda. Então, aqui é importante entender também que a agência reguladora ela coloca regras para que o prestador responda essas demandas dos usuários. Né? Imaginem vocês aqui que uma pessoa que já reclamou lá no prestador de serviço já está irritada porque não teve uma solução, se não tivesse um prazo para definir esse ponto final do que tem de ser uma resposta. Então, a agência reguladora, uma vez que ela recebe essa reclamação com o número do protocolo em segunda instância, ela impõe um prazo para que a concessionária, que o prestador entregue uma resposta adequada, sob pena, inclusive, de aplicação de penalidades. Né, que é o que eu coloco no último ponto aqui do slide, né, que as demandas não solucionadas e não justificadas, elas podem levar, inclusive, ao sancionamento, a multas, a penalidades para o próprio prestador. Aqui também um ponto importante de se entender é que para que eu possa estar ali aberto ao atendimento do usuário, eu preciso oportunizar, eu preciso criar vários canais de atendimento. E aí eu trago aqui como exemplo de alguns casos das agências reguladoras, em especial das agências reguladoras de saneamento, né, que nós temos várias modalidades e possibilidades de atendimento dos usuários. Primeiro delas, e o mais comum, é o atendimento presencial, ou seja, a sede fixa da agência reguladora, assim como também a sede fixa, né, que nós temos no prestador, que é o ponto de atendimento, para que a pessoa possa lá fazer a sua reclamação, levar ali a sua demanda e fazer ali uma solicitação de providência para a agência reguladora. Uma segunda forma e muito utilizada, todas as agências reguladoras têm essa metodologia, é uma ligação telefônica. A gente sabe que a vida moderna, né, ela hoje em dia, ela nos pede algumas agilidades e facilidades no atendimento. Então, nem todo mundo pode se deslocar para ir presencialmente até a sede da agência ou do prestador. Então, é importantíssimo que eu tenha um telefone para contato. E aí, até decorrente do próprio Código de Defesa do Consumidor, esse serviço de atendimento ao usuário e também essa ouvidoria da agência reguladora, obrigatoriamente precisam ter um telefone 0800, ou seja, com ligação gratuita. E eu até trago aqui que o intento, a ideia do 0800 é não restringir o acesso do usuário, né, para que eu não tenha o problema do usuário, principalmente de baixa renda, usuário de tarifa social, né, e destinatário de algum programa social, que ele deixe de buscar os seus direitos porque ele não tem direito, ele não tem condições de fazer acesso àquele serviço. Então, a ideia do 0800 é que você possa oportunizar uma ligação gratuita para que todos possam levar as suas demandas. É bastante comum também, muito desejável, que o contato possa ser feito pela internet, né? Então, a ideia de sites e e-mails em que eu possa registrar a minha reclamação, né? Então, é bastante utilizado, isso também é um canal bastante, de certa forma, incentivado por todos nós, já que nós estamos hoje quase todos aqui interligados à rede mundial de computadores e o acesso por computador fica muito mais fácil. Outras modernidades trazidas também pelo próprio celular e também pela internet é a ideia de outras plataformas de contato, como WhatsApp, Telegram ou outras plataformas existentes. Algumas agências reguladoras trabalham muito intensamente hoje com WhatsApp, né? Inclusive a agência reguladora que eu trabalho, a Ares PCJ, 90% das reclamações de ouvidoria entram hoje todas por WhatsApp. E o último ponto aqui, também bastante utilizado, é a ideia de ouvidorias itinerantes, né? Quando as ouvidorias elas saem a campo e vão ali panfletar, conversar com as pessoas na rua, fazer abordagens de orientação para que as pessoas possam conhecer melhor os seus direitos e possam, inclusive, fazer suas reclamações sempre que elas existirem.
Aqui como bibliografia, né, mantenho aqui ainda esse livro que já foi indicado do professor Aloysio Zimmer, Direito do Saneamento, que tem um capítulo que fala especificamente sobre relacionamento do usuário e vale a pena essa leitura. Então, aqui em linhas gerais, apenas para concluir, é importante destacar e conhecer o papel das ouvidorias, principalmente para que os usuários, quando necessário, o contato direto para a solução de problemas e também de demandas e reclamações, possa procurar o trabalho das agências reguladoras. A regulação do saneamento básico tem como premissa a Lei 11.445, lá de 2007, já falamos sobre ela, e a ouvidoria é uma dessas demandas. Ainda em complementação, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico tem uma norma de referência de número 4, que trata de aspectos de governança e também obriga que as agências reguladoras tenham as suas ouvidorias. Então, esses canais de comunicação, eles se tornam cada vez mais permanentes e constantes na regulação e cada dia mais a gente busca, né, esse contato direto com os usuários. Uma das grandes dificuldades hoje é que as pessoas conheçam a regulação, saibam que ela existe e a partir de tal premissa que a gente possa, de certa forma, atender as demandas, para que todos possam buscar as suas solicitações, suas reclamações e também fazer valer os seus direitos. Aqui, muito obrigado mais uma vez. Estivemos aqui em mais um episódio e aguardo as senhoras e os senhores para os nossos próximos capítulos. Muito obrigado e até breve.